começar, então, a entrevista com você, Bruno, a gente conversando sobre essa questão da pandemia, como é que isso tem interferido no dia a dia das fintechs, principalmente na sua, que você acompanha esse mercado com mais eficiência do que eu. Legal, Luiz. Bom, o que está acontecendo a gente tem aí um movimento que é um movimento de digitalização mais forte, né, do que a gente já vinha acontecendo nessa vida remota forçada que a gente se submeteu agora, né? Então a gente teve sim uma transformação e óbvio que a gente teve, mas nem todos os segmentos, né, os setores acompanharam na mesma medida. A gente sabe bem, algumas empresas fora do mundo fintech, né, olhando aí para empresas que ajudam nessa vida remota. Eu sei que a Log, por exemplo, de entregas, teve um fluxo aumentado significativamente. Se a gente falar, então, em iFood, essas outras empresas, né, enfim, da Movile também tiveram esse movimento. Para fintechs é um pouquinho misturado essas reações, né? Principalmente quando a gente olha para alguns setores específicos, né? A gente tem um setor de pagamentos que ele é super vasto, mas dentro dele a gente tem algumas fintechs que lidam justamente com soluções de pagamento que envolvem, né, o POS, que é aquela maquininha, né? Então, todas aquelas que tiveram aí, que tem algum movimento de ponto de contato nesse sentido, estão sofrendo. Existem fintechs, por exemplo, que trabalham e cobrem recorrência, que já estão tendo um sentimento diferente em relação ao que está acontecendo com essa crise, mas de fato geral a gente tem um momento difícil para a economia como um todo, que prejudica no consumo, que afeta as fintechs. Então esse é um pouco do cenário. O que teve de uma ou outra se dando melhor é por uma coisa muito pontual e são muito raras. Até para ser muito sincero, com as fintechs que eu tenho conversado, eu não tenho ouvido nenhuma falar que as coisas realmente de fato melhoraram para elas nesse momento, tá? Então, assim, esse aí é o panorama, o pano de fundo que a gente tem, né? Agora, falando um pouco do que tudo isso pode causar, sabe, Luiz? Eu acho que é importante a gente também pegar o gancho disso. A gente tem muitas fintechs que vão ter dificuldades de sobreviver a essa crise, como a gente vê várias empresas de todos os portes, principalmente pequenas e médias, e as fintechs, em muitos casos, salvo aquelas que conseguiram levantar capital pesado com alguns fundos de investimento, são ainda, né, suado ali com o investidor botando suas economias e tudo mais, e fazendo o negócio virar. Então, a gente pode ter um movimento que eu acredito, e isso é um consenso um pouco na área, de consolidação daquelas que, inclusive, tinham até um produto bom, estavam no caminho certo, mas não vão conseguir por um motivo de eles tinham que levantar uma rodada de capital, né, com fundos para conseguir dar o próximo passo, e aí não vão conseguir dar uma próxima perna porque não estão capitalizados e podem morrer aí, e eventualmente ser adquiridos por alguém, enfim. Então, consolidação ela vai acabar acontecendo nesse segmento. Agora, Bruno, essas fintechs que estavam já ali na linha para conseguir essa capitalização, elas estão sofrendo em função da pandemia, quer dizer, está havendo uma retração, principalmente nesses aceleradores, na hora de colocar o dinheiro, em função de que todo mundo está tendo que rever suas contas após a pandemia? Sem dúvida, é um consenso, né? Eu acho que todos os... Tem os dois lados da moeda, mas o consenso geral que eu vejo dos fundos de investimento é o seguinte: vamos cuidar do que a gente já tem dentro de casa. Então, quer dizer, as empresas investidas, o portfólio de empresas que eles já investiram, eles estão tentando orientar esses caras para que eles não percam, porque é um investimento já feito que pode prejudicar a performance deles como um todo também. Então, existe esse compromisso. Se tiver que dar prioridade em alguém, que seja alguém que já está dentro de casa, para evitar que esse cara vá para o vinagre, né, de alguma certa forma, né, trocando em miúdos. Então, e o outro lado do aspecto o que eles estavam, o que a maioria dos fundos tinham de estar agressivamente olhando negócio. 2019 foi um ano ímpar aí para as fintechs. Eu acho que teve muito negócio legal. Latinoamérica, né, Brasil, América Latina toda nos holofotes. A gente teve uma descontinuidade disso por todos esses fatores, né? Então, muito fundo tirou o pé e muita fintech, às vezes,
que faltava alguma perna para eles negociarem, acabaram não conseguindo, que inclusive tem fundo tirando mesmo o corpo fora. Mas tem algumas que conseguiram, mesmo com momentos de crise, porque já estavam tratando de captações antes e acabaram conseguindo fechar e estão aí com o cofre cheio para suportar esse momento agora. Mas não é a realidade de todo mundo, tá? E é o que eu tenho escutado dos fundos. Tem fundo falando, não, vamos aproveitar para fazer negócios melhores e tal. Mas é difícil fazer um negócio melhor, somente aqueles que não têm um portfólio tão vasto, num exercício de futurologia com mais variáveis do que o normal, porque todo ambiente de capital de risco ele já exige muita incerteza. Agora, a gente tem um fator de incerteza ao quadrado. Então, isso tem sido um problema sério para quem está aí. Somente quem está num momento ainda de crescimento e que ia começar a ver isso e pode ser que não chegue ao final dessa história. Bom, e o que poderia ser feito na sua avaliação, na sua visão, para poder reverter essa situação agora? O que está faltando? Regulação de mercado, incentivos de governo? O que poderia ser feito para poder dar pelo menos retomar o que parou? Né? Então, Luiz, e aí é um ponto que a gente não tem muito do que reclamar, porque assim, eu vejo que aquele evento cisne negro, né, que a gente fala que é uma coisa, um fato totalmente inesperado, e que toda solução para toda solução complexa, para cada problema complexo tem uma solução aparentemente muito simples e completamente errada, né? A gente sabe bem. Então, assim, a gente não tem... Falando um pouco do cenário que a gente tinha, tá? A gente tinha um cenário de 2019 muito bom, a América Latina bombando, né, no topo. A gente tinha vários fundos com atividades aqui, e a gente tinha também um processo de regulamentação intenso do Banco Central, CVM também, SUSEP, fazendo uma transformação no setor que já era prevista para esse ano de 2020, tá? E que está acontecendo, eles estão seguindo ainda o prazo, né, que eles tinham se comprometido, como é o caso do Banco Central, com o negócio do Open Banking, a questão da regulamentação do Open Banking, foi anunciado dia 4 agora, o PIX, né, que é essa nova infraestrutura de pagamentos que vai estar no ar em novembro, segundo o compromisso do BC. Então, assim, a gente tinha todos os componentes positivos para que a gente tivesse um florescimento ainda maior, né? O problema é que secou, né? A terra secou e não é uma solução simples nesse sentido. Eu acho que tem algumas organizações de classe aí, do meio fintech, como a Associação mesmo Brasileira de Fintechs, junto com outras entidades, foram conversar, assim que saiu o BNDES, falou daquela linha, né, para ser repassada para pequenas e médias, já teve uma conversa de vamos tentar incluir as fintechs. E aí, algumas semanas depois, incluíram as fintechs no escopo, mas só as fintechs reguladas, que aí a gente tem nós temos em torno de 18 aí, se não me engano, menos que 20 fintechs reguladas pelo BC, né? Mas tem todo o espectro de outras fintechs que não são, e outras conversas que estavam rolando seria que o BNDES, via BNDES Par, comprar esses créditos que as fintechs vão oferecer, é uma possibilidade, entrar no capital de alguma dessas fintechs é uma outra possibilidade, mas assim, é o que eu falo, isso são soluções totalmente emergenciais que estavam fora do que era planejado, porque para mim o planejado estava super bem, estava indo bem, e que a gente vai ter que ver como é que de fato o governo vai conseguir operacionalizar isso dentro de várias linhas emergenciais que estão acontecendo aqui no Brasil. Lá fora a gente já vê isso acontecendo. No Reino Unido, por exemplo, criaram até um programa de apoio com um fundo dedicado para ajudar startups como um todo, para não deixar o ambiente de startups morrer, né? Saiu até uma notícia recente do Startup Genome, que é uma organização non-profit aí, que fala que o ambiente para as startups, elas podem realmente, uma boa parte delas, colapsarem, assim, morrerem, e isso é um fato, e o que pode ser feito em relação a isso que é a grande incógnita que a gente tem que pensar, né? Se uma startup gigante, como é o caso do Airbnb, anunciou agora um corte de 25% da folha deles, né, de pessoal, porque a gente não tem viagem, a gente não tem ninguém mais usando, né, alugando para viagem as casas dos outros. Então, a gente pode imaginar como é que não é para outros setores e para outras startups que não são tão bem capitalizadas quanto o Airbnb, né? Agora, falando do BNDES, o banco ele sempre teve uma dificuldade de
colocar em mercado de linhas de crédito para pequenos e médios, em função de que ele sempre exigiu garantias, uma série de questões que empresas pequenas não têm como oferecer. Não dá para você pegar o teu patrimônio pessoal e jogar num negócio que tem tudo para dar certo, mas não tem esse lastro por trás. O BNDES conseguiu resolver essa questão com vocês, quando ele sinaliza inclusive até essas participações societárias, ou eles ainda continuam com aquele velho medo de investir sem ter garantia por trás? É banco, né? Como banco. De fato, o que eu tinha lido recente, eu tenho que até fazer um acompanhamento, que eu li isso aí, se eu não me engano, há umas 2 semanas, que o Sebrae, junto com o BNDES, iam estar fazendo um bem bolado no sentido de que o Sebrae ia, de certa forma, prover garantias através de novo, do FAMP, né? Então ia ter esse bem bolado para tentar acelerar e destravar mais esse recurso aí do BNDES em cima de garantias, né? Eu não acompanhei como é que está isso, a última vez que eu vi faz 2 semanas, né, quando saiu na mídia, mas eu acho que convém olhar como está esse status agora. Mas esse é um dos mecanismos que estão sendo tentados, né, de malabarismos aí, de como a gente consegue inserir destravar esse recurso para que as pequenas e médias acessem. E o que eu acho muito importante também, Luiz, é o seguinte, e por isso também que a gente tem que olhar as fintechs com muito carinho nesse momento. Quando a gente teve a crise de 2008 e outras crises, obviamente que não foram da magnitude do que a gente está tendo agora, tá? A gente não tinha um ambiente fintechs como a gente tem hoje, tá? Ele está muito mais maduro, tem muito para crescer, e também isso tudo depende de como o Banco Central, os reguladores vão abrindo a regulamentação, então tem muito que crescer, mas já é grande e representativo. E nas crises anteriores, a gente não tinha esses agentes que são as fintechs, que são, em muitos casos, mais eficientes que as instituições tradicionais para conseguir chegar na pessoa que está longe, na pessoa e na empresa que está longe, né? Se você vê alguns casos, por exemplo, a fintech PicPay, que tem aquela carteira digital, ela fechou parcerias tanto com o governo do estado de São Paulo, com a prefeitura. Primeiro foi com a prefeitura de Duque de Caxias, para fazer a distribuição de recursos para pais, famílias que o filho não está conseguindo ir na escola da rede municipal, no caso do Duque de Caxias, para se alimentar, e aí eles estavam repassando uma grana de R$50 ali para ajudar na alimentação dessa criança. Houveram algumas reclamações, porque se o processo, obviamente, tem aquela tentativa e erro ali para poder dar certo, mas apesar de algumas reclamações dos dois lados ali, principalmente do lado de quem está tentando utilizar esse serviço, né, o cidadão, está andando. Então, é muito mais eficiente. Quando a gente olha para o lado dos bancos, no outro espectro, o que está mais tendo agora são queixas em relação a pequenas e médias empresas, o Sebrae levantou esse número, que não estão conseguindo acessar esses recursos. Então, assim, a ineficiência por um lado e a possibilidade de se utilizar da eficiência das fintechs, que não existiram em outras crises e que estão aqui para ajudar nesse momento, então deveria ser dado realmente esse enfoque. Entendo que para o Bacen não é trivial liberar para quem não é regulado, então eles abriram só aquelas fintechs reguladas numa regulamentação que surgiu em 2018, então está mais à mão deles, mas eu acho que pode haver mais criatividade para tentar inserir mais fintechs nesse âmbito aí, porque ajuda. É uma questão mais de flexibilidade mesmo, né, do próprio Banco Central. Quer dizer, nesse momento, é a hora que você entra no mercado e diz, olha, estou em cima, né, vou atuar mais proativamente para poder salvar o mercado, do que ficar, vamos lá, tem 18 aqui, então fico com essas e as outras se virem aí, vão para a bacia das almas e enfrentam a situação. Eu entendo que eles têm requisitos técnicos e tudo mais, assim, mas eu acho que existem possibilidades de ser um pouco mais criativos, assim como foi essa questão do Fundiabal ali junto do Sebrae, com a Caixa. Então, existem talvez mecanismos para tentar que o Banco Central poderia pensar para ajudar nisso. E vale pensar no seguinte, olha a questão de ineficiência como é uma coisa séria, né? A gente tinha aqui no Brasil 5 bilhões de reais destinados de uma linha do BNDES para pequenas e médias.
O que o Sebrae está relatando é que as pequenas e médias vão nos bancos não estão conseguindo acessar isso. Tá? Isso está super difícil, super moroso. Fora que você tem que ir até a agência, obviamente tem os canais digitais, mas enfim, todo o processo está desconjuntado nesse sentido. Lá nos Estados Unidos, o valor total para isso aí foi 349 bi de dólar. Ou seja, a gente tem menos de $1 bilhão, eles tiveram 349, o dinheiro acabou em menos de um mês lá, tá? E tem vários tipos de problema também de ineficiência lá, por mais que eles abriram para fintechs. E abriram para fintechs, tipo assim, uma semana antes do dinheiro acabar, entendeu? Porque lá a gente teve problema de empresa grande entrando com pedido. Não eram pequenas e médias entrando com esse pedido de linha subsidiada, entendeu? Então, assim, a gente tem ineficiência ainda acontecendo quando ela está indo nos trilhos tradicionais, e alguns bancos até vão ser imputados lá nos Estados Unidos porque liberaram esse recurso para empresas notoriamente grandes, até listadas em bolsa, foram atrás do dinheiro. Então assim, acho que a gente tem vários pontos onde a tecnologia consegue ajudar no sentido de tornar o mercado mais eficiente e fazer com que o recurso que o governo tem, seja ele recurso de ajuda ou uma linha subsidiada, chegue exatamente para quem precisa e não fique assim batendo cabeça. Enquanto isso, a gente tem todo um problema aqui enfrentado pelas empresas e pessoas dentro do cenário de pandemia, né? Pois é, agora, voltando ao cenário de pandemia mesmo, quer dizer, as fintechs, elas têm, de alguma maneira, elas têm sido hoje a válvula de escape da população brasileira para poder encarar esse home office forçado, ou até mesmo o isolamento próprio, né? Quer dizer, lá de certo. Quer dizer, como é que o governo não parou ainda, o próprio Banco Central não parou ainda para pensar justamente nisso? Quer dizer, na crise de 2008, você não tinha ainda esse mecanismo à disposição, ainda era muito incipiente a coisa, era muito mais aposta do que mercado mesmo, crescendo, em crescimento. E hoje não, você tem um mercado consolidado, você tem aí uma gama enorme de pequenas empresas já prontas para operar, quer dizer, e algumas até já operando à força, né, por força da pandemia, mas não há essa preocupação, esse incentivo de dizer assim, não, continua mantendo essa turma funcionando, porque se eles param, aí para realmente o mercado financeiro vai começar a sentir um baque muito maior do que ele está tendo, porque você perde esse contato lá na ponta, né? Mas por que o governo não consegue vislumbrar isso? O que está faltando? Vocês, a associação de vocês, ir em cima, ser mais proativo? O que está faltando? Um diálogo entre os dois lados? Eu entendo que o problema não seja... Eu acho que, assim, dentro do cenário de caos que a gente está tendo, existe uma fila de coisas, e eu entendo também o esforço do regulador do Banco Central em tentar lidar com vários problemas, né? A gente tem um problema, primeiro, dos bancos, que ainda o sistema financeiro se sustenta em cima das grandes instituições. Então, lá o Banco Central foi injetar liquidez para evitar que a gente tenha aí um colapso, né, um problema aí com os bancos, né? Então, eles estão tentando resolver cada flanco aí à sua medida, né? E, de certa forma, abriram aí para esses presidentes novos, que são as fintechs aí, tentarem ajudar a repassar essa linha para essas 18 fintechs aí. Acredito que existem outras coisas que podem ser destravadas, talvez nem tanto do âmbito do Banco Central. Eu acho que agora a gente está olhando mais para a questão do BNDES, como o BNDES pode se envolver com próximos passos, né? Tem sido ventilado essas possibilidades que eu falei, já saiu na mídia, em vários veículos, inclusive no Valor, já falaram lá, e eu imagino que alguma coisa deve ser feita nesse sentido. Então não é uma falta de diálogo, acho que o diálogo está acontecendo, é só assim, eu acho que é uma quantidade muito grande de problemas de diferentes ordens para lidar nesse momento. Acho que o tempo de resposta fica até meio atarantado, né? E aí a gente se perde, então, assim, isso sem comentar outros problemas que a gente tem em outras ordens, em outras esferas aí, de bateção de cabeça, inclusive política, aí, nesse momento que a gente está vivendo agora. Mas a gente tem uns ritos para seguir. É aquela coisa, a gente fica aqui torcendo para que os pleitos que foram colocados sejam atendidos, ou pelo menos sejam estudados e discutidos, né, de lá para cá com celeridade.
Mas, assim, é uma ordem de problemas que a gente nunca viu antes, né? Assim, em termos de algo que começa como um problema de saúde, expande para um problema econômico e ataca todos os lados, né? A gente não... entendo também que tem essa morosidade, mas tá andando. Pelo que eu tenho de fonte, eu acho que acredito que as coisas estão andando e a gente pode ter novidades em breve aí. Tá ótimo. Cara, Bruno, gostei da entrevista. Eu não tenho muita experiência na área, mas acho que deu para entender um pouquinho da situação, entendeu? E fica à disposição para quando você tiver novidades aí, através da Vitória, procurar a gente aqui para falar mais, voltar a falar sobre esse mercado, tá bom? Perfeito, Luiz. Foi um prazer. Fica à disposição também. E se precisar de tirar qualquer dúvida, entre em contato que eu vou estar por aqui junto com a Vitória para a gente esclarecer, tá bom?